Prepare-se para mergulhar em um abismo de mistério e horror como nunca antes. Nesta noite, você vai testemunhar o poder de um jogo de tabuleiro capaz de revelar os segredos mais obscuros e as traições mais profundas. Imagine um jogo que promete respostas para todas as perguntas, mas cujo preço é a exposição de verdades que podem destruir tudo ao seu redor. Cada movimento, cada resposta, desenterra mistérios enterrados e expõe falhas que você jamais imaginaria. Você está pronto para descobrir o que se esconde nas sombras de suas próprias escolhas e ações. Deixe seu like para apoiar o canal e garantir que você continue a explorar histórias que desafiam sua coragem. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois cada revelação é crucial para entender o impacto devastador que esse jogo pode ter. Não perca um segundo, pois o que está por vir pode mudar sua percepção sobre o que é real e o que é apenas um jogo. Era uma noite fria e chuvosa, quando Guilherme e seus amigos decidiram se reunir na velha casa de campo, um lugar que carregava o peso de muitas histórias não contadas. A casa estava silenciosa, exceto pelo som constante da chuva batendo contra as janelas e o estalar das tábuas antigas sob os pés. Enquanto exploravam os cômodos empoeirados, Tomás, o mais curioso do grupo, descobriu um armário escondido atrás de uma cortina pesada na biblioteca. Entre papéis amarelados e livros de capa dura cobertos de poeira, um objeto peculiar chamou sua atenção. Um jogo de tabuleiro antigo, com uma caixa ornamentada em tons de verde e dourado, aparentemente intacta, apesar do tempo. "Olhem só isso!" Tomás exclamou, puxando a caixa com uma expressão de fascínio. "Nunca vi um jogo como esse antes. Parece meio sobrenatural." Os outros se aproximaram, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e dúvida. Guilherme, que sempre fora o mais cético, fez uma careta. "Vamos, é só um jogo velho. Pode ser uma bobagem." Mas havia algo nos detalhes daquela caixa, símbolos estranhos que decoravam a tampa, que parecia irresistivelmente intrigante. Depois de alguns minutos de discussão e provocações, o grupo decidiu abrir a caixa e examinar o conteúdo. Dentro, encontraram peças antigas, cartas envelhecidas e um tabuleiro que parecia ter sido feito há séculos. "Vamos jogar", sugeriu Beatriz, uma entusiasta de mistérios com um sorriso nervoso. "Vamos ver se isso realmente pode nos dar alguma resposta sobre o que nos espera." Ao começarem a organizar o jogo, uma sensação de expectativa crescente tomou conta do grupo. As risadas nervosas e as brincadeiras diminuíram quando todos se sentaram ao redor do tabuleiro, ansiosos para ver o que o jogo tinha reservado para eles. Guilherme pegou a primeira carta e leu em voz alta, mal imaginando que aquela simples jogada iria desencadear uma série de eventos que os forçaria a confrontar segredos que há muito estavam enterrados. À medida que o jogo começava, a atmosfera na sala mudou. O calor do fogo na lareira parecia ter diminuído, e uma tensão estranha se instalou no ar. Os olhares curiosos e ansiosos se encontraram, e, sem saber o que esperar, cada um se preparou para mergulhar em um mistério que parecia estar além da compreensão deles. Enquanto os primeiros movimentos eram feitos, a ansiedade começou a crescer, e o jogo parecia adquirir uma consciência própria e se comportar de forma independente. As perguntas mergulhavam cada vez mais fundo em aspectos pessoais, enquanto uma sensação opressiva de que um segredo profundo estava prestes a se revelar e preenchia aquele ambiente. O grupo estava prestes a descobrir que o jogo tinha uma maneira muito peculiar de expor verdades escondidas. E assim, com o jogo finalmente começando a revelar seus segredos, um sentimento inquietante de que estavam apenas no começo de algo muito mais profundo e perturbador tomou conta deles. O próximo passo parecia estar além do controle deles, abrindo um novo loop de mistério e suspense que ninguém poderia prever. O tabuleiro parecia respirar à medida que o grupo se acomodava em torno dele, a luz bruxuleante das velas lançando sombras dançantes nas paredes da velha casa. Guilherme, agora um pouco mais intrigado, pegou as primeiras cartas e as distribuiu entre os amigos. Cada carta tinha uma pergunta enigmática
e uma imagem esboçada que parecia se movimentar nas bordas da visão. Vamos lá, disse Guilherme, tentando esconder a ansiedade em sua voz. A primeira pergunta é para você, Tomás. O que você mais tem medo de perder? Tomás hesitou, seus olhos fixos na carta como se procurasse respostas ali. Com um suspiro profundo, ele respondeu: Eu temo perder o controle. A sensação de não conseguir conduzir minha própria vida. A sala ficou em silêncio e a tensão cresceu quando o tabuleiro começou a brilhar com uma luz fraca e pulsante. As peças se moveram sozinhas e uma nova carta apareceu na mesa, com um texto que parecia ter sido escrito com uma caligrafia antiga e elegante. Você não pode controlar o destino dos outros, dizia a nova carta, e quanto mais tenta, mais se perde de si mesmo. A atmosfera ficou densa e os olhares se voltaram para Guilherme, que agora tinha a sensação desconfortável de que o jogo estava começando a revelar mais do que apenas respostas triviais. Era como se as palavras na carta tivessem um peso próprio, desenterrando medos e inseguranças há muito enterrados. Certo, vamos para a próxima pergunta, disse Beatriz com um tom de nervosismo na voz. Guilherme, qual é o seu maior arrependimento? Guilherme sentiu um estremecimento ao ler a pergunta, e o tom de sua voz vacilou quando ele começou a responder. Meu maior arrependimento talvez seja não ter estado lá para minha irmã quando ela mais precisou. Eu estava tão focado em meus próprios problemas que ignorei o dela. O jogo parecia reagir novamente, com a mesma luz pulsante iluminando a nova carta. O texto parecia quase sussurrar em um tom sombrio e persuasivo. Os erros que você cometeu não podem ser apagados, mas as cicatrizes que deixam, sim, podem ser profundas. O ambiente na sala se tornou ainda mais carregado, como se um véu de mistério tivesse descido sobre eles. As palavras da carta pairavam no ar, provocando um sentimento de inquietação que parecia crescer a cada momento. O jogo parecia ter uma forma sinistra de tocar nas feridas abertas de cada um, revelando verdades que eles prefeririam esquecer. É a sua vez, Helena, disse Guilherme tentando manter a compostura. Pergunte algo. Helena, com um olhar hesitante, retirou a carta e leu a pergunta em voz baixa. Qual é o segredo que você esconde dos outros? O silêncio na sala era absoluto e a atmosfera parecia carregada de uma tensão quase elétrica. A resposta de Helena estava prestes a ser revelada e o grupo observava com uma mistura de expectativa e medo. A sensação de que o jogo estava se aprofundando em suas vidas pessoais estava se tornando inevitável, e uma crescente sensação de pavor começou a se instalar. Enquanto Helena começava a falar, o jogo parecia reagir de forma inesperada, e a luz nas velas piscava como se estivesse respondendo à revelação iminente. O próximo passo estava se formando diante deles, e ninguém sabia exatamente o que esperar. Mas uma coisa era certa: o jogo estava apenas começando a desvendar os segredos que cada um deles tentava esconder, e assim, com as palavras de Helena ainda pairando no ar, a sala se preparava para o próximo movimento, onde mais mistérios e revelações perturbadoras aguardavam. O suspense continuava a crescer, prometendo mais surpresas e segredos a serem descobertos na próxima rodada. O jogo avançava com uma cadência inquietante, e a tensão na sala parecia quase palpável. O brilho das velas lançava sombras que se arrastavam nas paredes como espectros silenciosos, enquanto Guilherme e seus amigos se alternavam em torno do tabuleiro. Cada pergunta fazia o ambiente parecer mais opressor, como se a própria casa estivesse respirando em sincronia com o jogo. Agora é a sua vez, Rafael, disse Beatriz, passando a vez para um dos amigos mais reservados do grupo. Rafael, com uma expressão tensa, retirou uma nova carta e a leu em voz alta. Qual é o maior erro que você já cometeu? Os olhos de Rafael se encheram de uma sombra de angústia e ele demorou para responder. Eu não estive lá para meu pai quando ele mais precisou. Ele estava doente e eu estava tão ocupado com minha vida que não dei a mínima para ele. Assim que Rafael terminou de falar, uma brisa fria percorreu a sala e a luz das velas piscou de maneira inquietante. O tabuleiro brilhou com uma luz mais intensa
e uma nova carta apareceu com uma frase escrita de forma quase espectral. O que você negligencia pode assombrar sua alma. O grupo observou em silêncio, seus rostos pálidos e tensos. O peso das palavras parecia quase físico, pressionando sobre eles como uma presença invisível. O sentimento de desconforto foi aumentando, e a sensação de que o jogo estava puxando cada vez mais fundo nos recantos mais sombrios de suas vidas era inescapável. Vamos, prossigamos, disse Guilherme, sua voz traindo uma nota de nervosismo. Acho que é hora de você, Laura. Laura, a mais sensível do grupo, pegou uma carta com as mãos trêmulas. Qual é o seu maior medo que você nunca revelou a ninguém? A pergunta dizia. O olhar de Laura se encheu de pânico, e ela hesitou antes de começar a falar. Eu tenho medo de que tudo o que faço nunca seja o suficiente. Sinto que sempre estou falhando, mesmo quando as pessoas ao meu redor não percebem. A sala parecia congelar em resposta, e o jogo começou a emitir um som baixo e sinistro, como um lamento distante. A nova carta apareceu, com a escrita parecendo quase pulsar. A sensação de insuficiência é um eco que nunca se apaga. O grupo estava agora mergulhado em um mar de revelações perturbadoras e sentimentos não resolvidos. As respostas e as cartas que apareciam pareciam estar desenterrando algo muito mais profundo e obscuro do que o esperado. A confiança entre eles estava começando a se deteriorar, e as discussões começaram a se intensificar, cheias de acusações e desentendimentos. O clima de desespero e paranoia estava se instalando quando Guilherme notou algo estranho no tabuleiro. A peça que ele estava movendo parecia estar se deslocando por conta própria, e uma nova carta apareceu, mais sombria do que as anteriores. O texto na carta prometia uma revelação que iria abalar ainda mais o grupo. Olhem isso, disse Guilherme, sua voz mal conseguindo esconder o pavor. Parece que estamos apenas começando. O grupo se reuniu em torno da nova carta, com uma sensação crescente de que o jogo estava prestes a levar a revelação a um nível completamente novo. O mistério e a tensão continuavam a aumentar, e o próximo passo no jogo prometia uma nova onda de revelações que poderiam mudar para sempre a forma como viam uns aos outros e a si mesmos. O ambiente estava carregado de expectativa e ninguém sabia o que viria a seguir. Enquanto a sala se preparava para o próximo movimento, o jogo parecia se preparar para uma nova e mais profunda revelação. O suspense estava no auge, e o grupo se via na beira de um abismo de segredos e mistérios ainda não desvendados. A atmosfera na sala estava carregada com uma tensão tão densa que parecia quase visível. A cada jogada, o jogo aprofundava as feridas abertas e os segredos enterrados. Os amigos, agora mais cautelosos e inquietos, se entreolhavam com um misto de desconfiança e medo crescente. A luz das velas tremulava, projetando sombras que pareciam se mover como fantasmas. Guilherme, com as mãos trêmulas, pegou a próxima carta, que parecia pulsar com uma energia própria. O texto na carta era perturbadoramente direto. Revele um segredo que todos pensaram ter sido enterrado. O silêncio caiu sobre a sala como um manto pesado. Os amigos se entreolharam e a tensão era intensa. Guilherme, com uma expressão de desespero, começou a falar. Há anos, quando estávamos na faculdade, houve um acidente que envolveu um de nossos colegas. Nunca falamos sobre isso, mas está na hora de encarar a verdade. Enquanto Guilherme falava, uma sensação de desconforto se espalhou pela sala. Os amigos ouviram atentamente, suas expressões se tornando cada vez mais preocupadas. O passado estava voltando para assombrá-los, e o jogo parecia alimentado por cada palavra, cada revelação. A reação do grupo foi imediata. Os olhos de Tomás se arregalaram, e ele começou a balbuciar. Eu nunca deveria ter deixado aquilo acontecer. Se eu tivesse agido diferente... Antes que pudesse terminar, uma nova carta apareceu no tabuleiro, com uma frase enigmática e ameaçadora. O passado que você tenta esquecer nunca deixará de cobrar seu preço. O grupo estava agora em um estado de pânico crescente.
A revelação do acidente havia tocado um ponto sensível e a atmosfera estava se tornando insuportável. Cada um parecia estar lutando para manter o controle, enquanto o jogo continuava a puxar os fios do passado e desenterrar segredos que haviam sido cuidadosamente enterrados. Helena, com a voz trêmula, leu a próxima pergunta. Qual é o maior arrependimento que você compartilha com o grupo? As palavras pareciam pairar no ar como uma ameaça iminente. A sala estava em um estado de frenesi e a sensação de que algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado era esmagadora. A conversa começou a se intensificar e as revelações estavam causando uma fratura crescente entre os amigos. A cada nova revelação, o jogo parecia se alimentar da tensão e do medo que estava crescendo entre eles. As verdades sombrias e os sentimentos não resolvidos estavam saindo à tona, e a sensação de que estavam em um ciclo interminável de revelações e acusações estava se tornando cada vez mais evidente. A atmosfera estava saturada de desespero e expectativa quando uma nova carta apareceu, prometendo um mistério ainda mais profundo. O grupo se preparava para o próximo movimento, suas emoções à flor da pele. O jogo parecia estar apenas começando a revelar a verdadeira profundidade dos segredos e das conexões perturbadoras que uniam a todos eles, enquanto a tensão se acumulava e o pavor se intensificava. O próximo passo do jogo prometia uma nova revelação que poderia mudar o rumo da história. A sala estava à beira de um novo e profundo mistério, e o grupo se via em um ciclo de revelações e segredos que parecia não ter fim. A tensão na sala era quase insuportável. As velas tremulavam, lançando sombras inquietantes nas paredes, enquanto Guilherme e seus amigos continuavam a jogar o sinistro jogo de tabuleiro. Cada revelação parecia mais perturbadora que a anterior, e a sensação de que estavam mergulhando cada vez mais fundo no abismo dos segredos os envolvia. O jogo parecia estar se alimentando do medo e da angústia do grupo, como se estivesse se tornando mais forte a cada verdade revelada. A última carta tinha sido lida e a pergunta pairava no ar. Qual é o segredo que pode destruir a sua amizade? Com o grupo em estado de pânico e desespero, Guilherme hesitou antes de responder. Ele sabia que o jogo estava prestes a atingir seu clímax, e a sensação de que algo irreparável estava prestes a acontecer era avassaladora. Enquanto Guilherme começava a revelar o que sabia, o tabuleiro começou a brilhar intensamente. As palavras saíram de sua boca, mas cada uma delas parecia ser acompanhada por um eco assustador. O maior segredo é que nós todos estivemos envolvidos em algo muito pior do que pensávamos. O acidente não foi um simples acidente. Foi causado por uma traição entre nós, um ato de egoísmo que levou à morte de nosso colega. E agora, todos nós carregamos a culpa. A sala ficou em silêncio absoluto, e a sensação de horror era palpável. As palavras de Guilherme se espalharam como uma onda de choque, atingindo cada um dos amigos. O ambiente estava carregado de uma tensão tão intensa que parecia quase física, como se o próprio ar estivesse sufocando-os. A luz das velas piscou violentamente e o jogo começou a se comportar de maneira estranha. As peças se moveram sozinhas e uma nova carta surgiu, com uma mensagem que parecia ser um ultimato. O que vocês fizeram nunca poderá ser desfeito. A verdade os consumirá. O grupo estava em um estado de desespero, e a realidade do que havia acontecido começou a se assentar sobre eles como uma sombra opressiva. Cada um percebeu que o jogo havia exposto suas verdades mais sombrias e, de algum modo, os havia colocado diante de um espelho cruel que refletia não apenas suas ações, mas também suas próprias falhas e arrependimentos. Os amigos, agora devastados, tentaram se reconectar, mas a confiança havia sido quebrada. O jogo, aparentemente satisfeito com as revelações, começou a se desintegrar, suas peças e cartas se desmoronando em uma pilha de poeira e escuridão. A luz das velas finalmente apagou, mergulhando a sala em uma escuridão impenetrável. Enquanto o grupo tentava processar o que havia acontecido, uma nova sensação se instalou entre eles.
O jogo havia cumprido seu propósito de desenterrar segredos e expor verdades, mas também havia revelado uma dura realidade: a necessidade de enfrentar o passado e aceitar as consequências de suas ações. No final, a moral da história se revelou clara e impactante. O jogo havia mostrado que, ao tentar esconder nossos erros e segredos, acabamos permitindo que eles moldem e destruam nossas vidas. A verdade, por mais dolorosa que seja, é uma força poderosa que não pode ser ignorada ou reprimida. Enfrentar os próprios erros e aceitar as consequências é a única maneira de se libertar das sombras do passado e encontrar um caminho para a redenção. O grupo deixou a casa com uma nova perspectiva, cientes de que o verdadeiro terror não estava no jogo em si, mas nas verdades que ele havia revelado e nos próprios corações deles. O jogo havia cumprido seu papel, mas as lições que deixou foram para sempre marcadas em suas vidas. Obrigado por assistir. Se a história de hoje mexeu com você, compartilhe com amigos para que eles também vivam essa experiência aterrorizante. Seu comentário é essencial para entendermos o impacto e a profundidade dessas histórias. Não esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo na tela para mais mistérios e emoções. Até a próxima.